Estamos de volta e, como eu disse, eu vou falar sobre a coleta de lixo. Primeiro, nós temos que observar que a coleta de lixo, a responsabilidade pela coleta de lixo, inicia dentro da nossa casa. Se eu sei que o lixo, a coleta de lixo, melhor dizendo, vai ser realizada às terças, quintas e sábados, então eu tenho que preparar o meu lixo para estar na rua nesses dias. Não adianta eu colocar o lixo na quarta-feira, para que ele fique o dia todo, a noite toda ali à disposição de animais, como cachorros, gatos e outros, e também para que vândalos possam jogar esse lixo no meio da rua. Tá certo? Então tenho que deixar para colocar o lixo na rua no último momento, o mais próximo possível do horário que vai passar a coleta de lixo. Então eu vejo, às vezes eu passo a noite em alguns bairros, as pessoas estão colocando o lixo na rua e tal, e o lixeiro vai passar só no outro dia. Olha, não é interessante. Certo? À noite pode algum animal passar ali, ou algum vândalo, alguma pessoa embriagada, isso não é bacana, certo? Porque vai sujar a porta da sua casa mesmo, ou a porta da casa do seu vizinho. E ainda que fique um pouco distante da sua se onde aquele lixo for dispersado virar um criador de ratos e baratas, por exemplo, esses vão para a sua casa, porque está próximo à sua casa. Certo? O rato anda longe, barata vai longe. Então, mas eu coloco uma quadra, 2 quadras da minha casa. Ainda assim, você vai estar fazendo uma coisa que não é bacana, porque você está longe da sua casa, mas você não quer na porta da sua casa, mas você põe na porta da casa do seu vizinho. Então não é interessante. Tá? Outra coisa, procure colocar o lixo em lixeiras. Procure colocar o lixo em locais apropriados. E não simplesmente na esquina, ou na porta da sua casa, ou na porta da casa do seu vizinho. Tá? Sempre que possível, em sacos plásticos, dentro de sacolas plásticas, para que esse lixo não se espalhe ali na rua. E um aviso também, se você for jogar fora algo que for cortante, ou que possa causar algum furo, tenha ponta, alguma coisa nesse sentido, procure embalar, ou com jornal, ou com papelão, certo? Vidro, lâmpadas, certo? Recomenda-se que você pegue uma garrafa PET, corte essa garrafa PET e coloque o vidro lá dentro, certo? Vamos imaginar que essa caneca seja uma garrafa, então você corta, coloca o vidro ali dentro, certo? E coloca no lixo sem problema algum. Se possível, embale com algum papel, jornal e escreva, certo? Vidro quebrado e tal, porque você vai estar dando um alerta para o funcionário, o coletor de lixo, para que ele não se corte, não machuque, certo? Nós não queremos ver os nossos funcionários, aqueles que cuidam da limpeza da nossa cidade, machucados, certo? E uma outra coisa, eu tenho observado que os trabalhadores da coleta de lixo não recebem, ou pelo menos não estão utilizando, equipamentos de proteção individual. Certo? Mesmo os garis, eu vejo que eles não estão com a vestimenta adequada, luvas, botas, uniforme, chapéus para aqueles que trabalham durante o dia, certo? Alguns casos pode ser necessário até o uso de óculos, certo? Para proteger a visão. Então é interessante que você, trabalhador, procure os seus direitos para saber o que é que tem que receber no caso do governo municipal. O que ele tem que fornecer para você? Ou se o serviço é terceirizado, a empresa que terceirizou o serviço, que ela venha, o que ela tem que fornecer? E exija que sejam fornecidos os equipamentos de proteção individual, chamados EPIs, certo? Luvas, botas, uniforme. Porque se você não estiver recebendo esse equipamento de proteção individual, você está expondo a sua vida e a sua integridade física a riscos. Eu costumo fazer um exercício com os meus clientes, quando chegam no escritório falando comigo, eu falo o seguinte: imagine se quando você for aposentar, você vai querer aposentar inteiro ou você vai querer aposentar faltando um dedo, faltando uma mão, um braço? Você vai querer se aposentar andando na cadeira de rodas, com saúde
física e mental ou não? Certo? Pense bem, certo? O bem mais precioso que você tem é a sua saúde, a sua integridade física. Então cuide dela. Nós, como cidadãos, temos que preservar o máximo possível para que o nosso lixo não venha causar um acidente. Mas o agente público, aquele que presta serviço, ele também tem que cuidar da saúde e da integridade física do trabalhador. Então, se você é trabalhador na limpeza na cidade de São Sebastião do Paraíso, eu tenho observado que você não tem utilizado nem luvas, nem botas e nenhum tipo de equipamento de proteção individual, que deve utilizar para a sua saúde, para o seu bem, para a sua integridade física. Caso você não esteja recebendo esses equipamentos, certo? Vá atrás, procure os seus direitos. Procure um advogado da sua confiança, procure o sindicato, sempre está lá para dar a orientação necessária. Tá? Então, procure o sindicato, procure o advogado da sua confiança, mas não deixe de exercer o seu direito. Tá certo? E isso vale também para a iniciativa privada. Se você é trabalhador na indústria, ou mesmo no comércio, e tem contato com produtos ou com mercadorias que possam lhe causar algum dano, você tem o direito de receber o equipamento de proteção individual. Tá? Se você tem contato com algo que possa te lesionar, então você tem que ter a luva, você tem que ter o equipamento de proteção individual para cada caso, o caso específico. Lembrando que aquelas pessoas que têm contato direto com barulho, com muito ruído, devem receber o equipamento para proteger os ouvidos. Tá? E se você também tem contato com poeira e produtos que você possa estar inalando, você tem também o direito de receber a máscara e a proteção para os olhos, no caso o óculos e tudo mais, para poder não sofrer um acidente. A qualidade de vida de uma pessoa que perde a audição, ela é muito reduzida, que perde uma visão mais ainda. Então não deixe isso acontecer com você. Lute pelo seu direito. Tá ok? Vou ilustrar com uma história que já é bem conhecida, talvez você já conheça essa história. Diz que um cientista pegou um sapo e colocou numa água fria, dentro de um recipiente que poderia se transformar em uma panela, alguma coisa nesse sentido. E foi aquecendo essa água aos poucos. O sapo foi sentindo que a temperatura foi ficando mais morninha, foi achando aquilo meio gostoso, e foi ficando por ali, e a água foi esquentando aos poucos, e de repente essa água já começou a ficar um pouco insuportável, mas ele já estava ali mesmo, e a água foi esquentando, e ele foi achando aquilo meio esquisito, mas ele já estava sentindo o corpo mole, e a coisa foi, de repente, a hora que percebeu, o sapo morreu cozido. Pegou a água, a mesma água, jogou um outro sapo, tirou da água fria e jogou direto nessa água. O sapo, sentindo que a água estava fervendo, simplesmente saltou da panela e não permaneceu ali. Então, qual foi a conclusão? A conclusão foi de que se o sapo ele sai de um ambiente propício para o seu habitat e cai num ambiente nada propício, água fervendo, por exemplo, ele não vai permanecer ali. Porque ele percebeu que ele vai morrer se ele ficar ali. Já o outro sapo, ou seja, se você tivesse pego esse mesmo sapo e tivesse aquecido a água de forma contínua, aos poucos, ele morreria ali e não ia perceber o que estava acontecendo. Essa água, gente, é o ambiente de trabalho. O trabalhador, ele começa perdendo um pouco do seu direito. Um dia, o trabalhador começa a demorar a trocar o equipamento de proteção individual. Ele começa a trabalhar com as luvas rasgadas, ele começa a trabalhar com a máscara ainda empoeirada, ele começa a trabalhar com o óculos que ainda está embaçado, que está embaçando, que está arriscado. E aí daqui a pouco o empregador já não oferece mais aquele equipamento. E ele começa a trazer o equipamento de casa, daqui a pouco ele começa a achar que o equipamento de casa está começando a ficar apertado para ele trazer, ele começa a trabalhar sem o equipamento, e de repente ele está exposto a uma situação de alto risco, em que ele está trabalhando com uma máquina perigosa, vou dar um exemplo, e sem nenhum equipamento de proteção individual. E aí acontece
a fatalidade. O que não é fatalidade? Acidentes, muitos acidentes de trabalho não são fatalidades. São anunciados antes. São aquela tragédia, mas uma tragédia anunciada. Isso vai acontecer a qualquer momento. Todo mundo está vendo que aquela máquina uma hora vai dar zebra. Uma hora vai ter problema. E aí, o trabalhador sem luva, sem nenhuma proteção, mete a mão numa lâmina lá e corta a mão, corta parte da mão, perde um dedo, perde um membro, ou perde simplesmente o movimento daquele membro. Porque você não precisa perder a mão para perder o movimento dela. Dependendo do tipo de lesão, você simplesmente perde o movimento. E aí, já é tarde. Então, não deixe isso acontecer. Caso isso tenha acontecido com você, você tem direito a uma indenização. Você tem direito a acionar a justiça e pedir aí uma indenização por danos materiais e também por danos morais. E também chamado dano estético. Porque é muito desagradável para a pessoa, e cada pessoa tem uma forma de lidar com isso, mas tem pessoas que, quando sofrem uma lesão na mão, eu tinha um cliente, por exemplo, que ele sofreu uma grave lesão na mão, ele perdeu parte de 2 dedos. Ele vivia com a mão no bolso, ele não tirava a mão do bolso para nada. Ele se sentia constrangido pelo fato de estar com aquela lesão, de ter perdido parte dos membros. E é um constrangimento. Tá certo? Imagine uma mulher que gosta de usar saia, gosta de usar um short, de repente tem uma lesão na perna. Certo? É uma situação constrangedora, sim. Tá certo? E às vezes a gente vai deixando as coisas acontecer, como o caso do sapo. A coisa vai apertando, vai ficando difícil, o empregador não vai fornecendo, de repente ele não fornece de jeito nenhum, vai chegar semana que vem, mas vamos trabalhar assim mesmo, e não é por aí. Tá certo? Então você, seja trabalhador rural, seja trabalhador urbano, seja trabalhador no comércio, seja na indústria, certo? Exija o equipamento de proteção individual. Sabe, aqui é um direito seu. E caso venha acontecer um acidente, você tem direito sim a que seja emitido um comunicado de acidente de trabalho, para que você seja encaminhado ao INSS e receba o benefício previdenciário como acidente de trabalho. Tem suas vantagens. Outro dia eu vou fazer um programa só falando das vantagens do aposentado por invalidez por acidente de trabalho. Tá certo? Mas você deve exigir sim que emita o CAT, que é comunicado de acidente de trabalho, faça o afastamento e procure seu advogado. Você com certeza vai ter direito a uma indenização. E se você é empregador, procure também o seu escritório de contabilidade, o seu escritório de advocacia, os seus advogados, para que faça um trabalho preventivo, para que você possa pôr a cabeça no travesseiro e dormir com consciência tranquila, que não está, porque a sua atividade, a atividade da sua empresa não está causando dano a ninguém, nem à saúde, nem à integridade física, nem mental de ninguém. Tá certo? E também para que você evite maiores despesas e custos com a justiça. Tá certo? O programa Direito na TV fica por aqui. Eu espero você na próxima quarta-feira, 20 para as 10 da noite. Nossa reprise no sábado, às 11 horas da manhã. Lembrando que os nossos programas todos ficam à disposição na nossa fanpage Direito na TV. Eu espero você na próxima semana, porque você tem direito.